Frequentemente eu pego pessoas com medo. Eu sou Cristina Long e no programa de hoje eu vou contar algumas histórias sobre medo, medos que vêm do nada. Eu vou contar com um medo meu. Eu tinha medo quando meu filho era pequeno de que ele pudesse morrer a qualquer momento. Aquele medo não tinha fundamento nenhum. Eu simplesmente tinha uma sensação de que aquilo pudesse acontecer e ele era super saudável. Eu simplesmente tinha medo de perdê-lo. Esse medo durou alguns anos. Frequentemente eu pego pessoas que vêm fazer as consultas para descobrir por que elas têm medo de algumas coisas. E no caso do meu filho, eu acessei uma vida passada bem interessante. Eu me vi numa cena, porque quando eu olho as vidas passadas, entro na vida passada, eu vejo como se fosse num filme. Então eu me vi de repente observando uma rua cheia de carroças, uma rua com terra batida, era uma rua comercial, cheia de comércios, cheia de pessoas andando, pessoas elegantes vestidas com aqueles vestidos gordos, bufantes até os pés, os homens com chapéu. E aí eu me vi observando essa rua. De repente a cena pulou e eu estava dentro de um lugar, como se fosse um comércio. Eu lembro que a porta desse lugar era uma porta bem grossa de madeira, bem alta e madeira escura. Nós estávamos ali, várias pessoas, eu sabia que eu estava ali. Eu me vi de um lado, do lado de uma mulher, e tem uma curiosidade que isso é uma coisa que até hoje eu não descobri porquê, mas eu estava vestida de laranja e você já vai entender porquê, e porquê da curiosidade, né? E aí eu estava de um lado de uma mulher e do outro lado tinham alguns homens. E eu entendi que aquilo era um velório de uma criança. E quando eu me aproximei para ver quem era a criança, era uma menina. Quando eu olhei aquela criança bem de perto, assim por cima, eu entendi que aquela criança que tinha morrido ali era a minha filha. Eu entendi que aquela criança tinha 9 anos e tinha morrido por uma doença no pulmão. E que aquela criança era meu filho. Aquele filho que eu tinha medo, que ele fosse embora, que ele fosse morrer por algum motivo. A partir daquele momento que eu acessei aquela informação, eu nunca mais tive medo. E assim acontece quando eu acesso, por exemplo, a informação de alguém que vem com algum medo, e aí a pessoa descobre que de repente aquele medo estava lá numa vida passada e que a pessoa de alguma forma nessa vida ela vivenciou uma cena parecida que acessou aquela memória. A partir do momento que acessou aquela memória, a pessoa traz todo aquele medo à tona e passa a temer aquilo. Foi o que aconteceu comigo, assim como acontece com muitas pessoas. E o curioso, que até hoje eu não descobri porquê, era um velório, né? E eu estava vestida de laranja, né? A moça que estava do meu lado estava de vermelho. Para mim isso é bem estranho, né? Porque velório para mim, principalmente antigos, né? Porque era antigo, na minha cabeça devia ser preto. Os homens do outro lado estavam de preto. Quando eu olho as vidas passadas, eu tenho um treinamento onde eu ensino as pessoas a verem as vidas passadas. Elas começam assistindo pequenos flashes, pequenos pedaços, e eu sempre ensino para as pessoas que quando você está vendo uma vida passada, se você olhar nos olhos das pessoas, você vai descobrir quem é a pessoa. A gente reconhece as pessoas na vida passada pelo olhar. Eu sabendo disso, na curiosidade, eu quis descobrir quem era o meu marido dessa época, daquela época. E aí eu fui olhando os olhos das pessoas ali, né, como se eu estivesse flutuando ali, olhando de frente. E aí quando eu cheguei no meu marido ali daquela época, eu entendi que o meu marido ali era o meu pai dessa vida. E eu tomei um susto tão grande que eu fiz assim, e aí eu saí daquela vida. Eu nunca mais consegui entrar naquela vida para ver mais detalhes. E não precisa, né? Agora, eu tô contando essa história aqui para vocês porque esse tipo de consulta é muito comum. Recentemente eu atendi uma mãe
E ela disse o seguinte: depois que meu filho nasceu, eu tenho um medo absurdo de que aconteça um acidente comigo ou com ele ou com meu marido de carro. E esse medo veio do nada, né? Não tem motivo nenhum. E aí ela veio se consultar, eu pedi as fotos, né? Porque eu acesso as informações através das fotos, eu preciso olhar nos olhos das pessoas na foto. E eu vi que aquele menino, filho dela nessa vida hoje, numa vida passada ele sofreu um acidente de carro e faleceu. Então, em algum momento nessa vida, ela acessou essa informação de que aquele filho poderia, né, vir a falecer. Mas, na verdade, o filho que faleceu era o mesmo filho, só que na vida passada. Então, aquele medo brotou nela, né? Me lembro também de um caso de uma mãe uma vez, que ela também tinha um medo do nada, que a filha dela falecesse. A filha dela tinha por volta de 9, 10 anos e ela tinha esse medo há muitos anos. E aí eu fui olhar essa vida passada e nós descobrimos que a filha dela, numa vida passada, ficou muito doente. E foi, né, meio que definhando assim, né, aos poucos e faleceu. E ela tinha esse medo, né, de que a filha a qualquer momento pudesse começar a ficar doente, pudesse, né, falecer. Ela não sabia exatamente do medo do que ela tinha, mas ela tinha medo que a filha morresse, só não sabia do que, né, morrer do que. E a partir do momento que ela entendeu isso, ela nunca mais teve aquele medo. Então eu sempre falo, né, para as pessoas lá no meu treinamento, lá no Jornadas da Fênix, né, as pessoas que vêm aprender a acessar vidas passadas, que o objetivo de acessar vidas passadas é você compreender uma situação, compreender um talento, o porquê que uma pessoa gosta de algo, compreender uma conexão com uma pessoa, com alguém. Sabe quando você já viu uma foto numa revista ou você viu um lugar na internet e você nunca esteve lá, mas você sente no seu coração que aquele lugar te dá umas saudades ou você sente uma repulsa por aquele lugar? Isso é muito comum. O que isso significa? Significa que a sua alma sabe que você já esteve naquele lugar, que aconteceu algo com você, ou de bom ou de ruim naquele lugar. E lá no treinamento eu ensino as pessoas a acessarem as vidas passadas justamente para compreenderem os sentimentos, compreenderem o porquê de um talento, o porquê de um medo, o porquê de uma conexão com alguém. Às vezes você tem raiva de alguém e não sabe porquê. Claro que também a resposta pode estar nessa vida, né, atual, não na passada. Tem muita gente que vem fazer a consulta achando que está na vida passada e o mentor fala, não, está na sua infância, está nessa vida. Mas o mais bonito da espiritualidade, né, essa espiritualidade que nos acompanha, principalmente os nossos mentores espirituais, que conhecem o nosso plano, né, reencarnatório, né, aquilo que nós viemos fazer, o que nós viemos cumprir, aquilo que nós trouxemos como desafios, aquilo que nós trouxemos como mérito, né, eles conhecem. Então, quando nós fazemos uma pergunta para o plano espiritual, eles mostram. E eles mostram muitas vezes as respostas através dessas imagens, desses flashes, né? Lá no treinamento eu sempre falo que os mentores eles mostram esses flashes, né? E o objetivo das pessoas ali no treinamento é aprender a fazer a conexão para você entender o que você está acessando. Porque senão, o que adianta você acessar uma imagem ou uma vida passada que não tem conexão com nada, né? Que é só legal. Aí não serve, né, gente? Então, as coisas precisam ter sentido, certas coisas que a gente acessa ou que a gente vivencia, e aí, se não tiver sentido, não faz, né? Não tem nexo. Então, os nossos mentores espirituais, eles nos mostram, eles mostram, como eu disse para vocês aqui, contei para vocês, por que de um medo, né? A partir do momento que você entende que o medo ficou lá numa vida passada, você não vai ter mais medo, né? Você entende que você hoje é uma outra pessoa, a situação é completamente outra, as pessoas são outras, né? As pessoas que convivem com você. Então você vai ter uma outra situação na sua vida completamente diferente. Quando você vem fazer uma consulta, por exemplo, para entender o porquê de uma situação,
entender uma conexão, mesmo entender qual o melhor caminho a ser tomado numa situação do futuro. Eles não vão falar sobre o futuro, eles não vão falar o que vai acontecer, mas eles mostram possibilidades de como pode estar a energia se você for por aqui ou por ali. Eles mostram coisas que nós podemos saber para facilitar o nosso caminho, porque o objetivo do plano espiritual, né, dos nossos amigos espirituais, dos nossos mentores, justamente é nos ajudar. Então você pode e deve aprender como contatar a sua espiritualidade, como ter a ajuda do seu anjo da guarda todos os dias, né? Como entender o que te acontece, o que te aconteceu no passado. Quando você entende isso, a sua vida melhora muito, 100%, porque você para de lutar contra as coisas que você não deve lutar. Você aceita essas coisas, você entende essas coisas e sua vida muda completamente. Então, se você quiser vir aprender mais, é só me procurar, que com certeza você vai entender muita coisa na sua vida. É isso, pessoal, e até o próximo programa.